Olá, tudo bem? Não deixe de se inscrever aqui no meu canal para não perder aqueles vídeos proibidos para menores. Caso queira um contato direto comigo, o link do Telegram está na descrição. Ainda falando sobre a Capitania de Porto Seguro, hoje eu quero relatar para vocês os acontecimentos da primeira década em que o Pedro do Campo Tourinho esteve no Brasil com aqueles 600 colonos que o acompanhavam. Essa primeira década, de certa forma, foi bastante animadora, né? Diante dos propósitos que ele tinha, a gente pode dizer que ele obteve um relativo sucesso. Já mencionei isso em outros momentos, então não faz mal eu adiantar. Depois desses 10 anos vai vir, assim como em Ilhéus, vai vir o problema do conflito com os Aimoré. E vocês podem imaginar que isso não trouxe bons resultados para Porto Seguro. Mas até lá, até o fim dessa primeira década, de fato a gente pode dizer que ele prosperou de certa forma. Então vamos lá. Primeira coisa, eu disse a vocês no último vídeo que ele, logo quando chegou aqui, na região da capitania dele, que vai ter o nome de Porto Seguro depois, ele fundou um vilarejo. E esse vilarejo ficava exatamente onde hoje é o centro histórico da cidade de Porto Seguro, na Bahia, no sul da Bahia. Bem, ali nesse lugar, então, ele chegou, se estabeleceu, construiu uma vila, um vilarejo, cercou com uma paliçada, construiu uma capela, mandou fazer uma ferraria, uma forja, né, para poder tanto fazer o ferro, como fazer coisas com esse ferro, né, a forja para fazer ferramentas, armas com o ferro. Mandou fazer também uma espécie de estaleiro para manutenção dos navios, e construiu uma grande casa. Uma grande casa. Já até falei dessa casa aqui, que é uma casa onde o Rusticão se refugiou quando fugiu da capitania da Bahia de Todos os Santos. Bem, essa casa era muito bonita, ficava de frente para a Bahia, toda cercada de varandas, enfim. Então a vila ficou estabelecida. Nos próximos 3 anos, então a gente está aí até mais ou menos 1538, início de 1539, ele construiu mais 7 vilas, pelo menos. E dessas 7 vilas, vamos dizer 8, né, incluindo a própria vila dele de Porto Seguro, dessas 8 vilas, além da de Porto Seguro, a gente pode destacar também as de Santo Amaro e Santa Cruz. Em cada vila dessa, ele construía pelo menos uma capela e um pelourinho. O pelourinho, como vocês devem saber, era um marco, né, como se fosse um poste, e ele tinha uma finalidade simbólica, né, que ele era o centro do poder naquele vilarejo. Aquele lugar servia para punir criminosos e também para fixar avisos, decretos do donatário ou do próprio rei. Muito bem. Então ele fazia isso, né? Construía uma capelinha, uma capela e um pelourinho. Muito bem. Olha, o Pedro do Campo Tourinho vai fazer o quê? Ele vai pegar os 600 colonos e vai espalhar por essas 8 vilas. E isso pode ter inúmeras vantagens, como não preciso nem dizer quais, né? Naturalmente. Porém, gera um pequeno problema quando você precisa enfrentar inimigos. Então você está com sua força dispersa. Mas, como não havia indícios de que ali haveria problema com os indígenas, por que não havia indícios? Primeiro porque, veja, apesar de eu estar narrando as coisas uma depois da outra, o flagelo Aimoré ainda não tinha atingido os de Ilhéus, né? A capitania de Ilhéus. Então, aquilo que eu narrei lá na capitania de Ilhéus não acabou aquilo e depois veio a de Porto Seguro. Não, as coisas estão acontecendo simultaneamente. Tanto é que essa vila fundada pelo Pedro do Campo Tourinho, ela é o segundo vilarejo do Brasil. Antes dela foi a de São Vicente, do qual ainda vou falar quando for falar da capitania de São Vicente. E apesar de eu já ter falado, por exemplo, da vila de Igaraçu e de Olinda, que o Duarte Coelho construiu, o Pedro do Campo Tourinho está construindo a dele antes do Duarte Coelho. Tá? Então, tenho essa noção. As coisas estão sendo narradas mais ou menos em ordem cronológica, mas nessa fase que eu estou falando das capitanias, não tem como eu fazer uma narração cronológica, senão eu ia ter que narrar um fato que aconteceu em São Vicente, aí eu vou para um fato que aconteceu em Porto Seguro, depois eu vou para Pernambuco, volto para São Vicente. Então, para a coisa não ficar assim, totalmente dispersa, foi preciso fazer esses bloquinhos, mas eles estão acontecendo simultaneamente. Bem, então,
8 vilas levantadas nesses primeiros 10 anos. Vamos falar um pouco da parte econômica. Basicamente, os homens de Porto Seguro, os colonos de Porto Seguro, precisavam do contato, do comércio com os índios para sobreviver, tá? Então, que coisas o comércio com os tupiniquins, tá? Que são aqueles mesmos índios que Cabral encontrou. Que coisas, produtos os indígenas ofereciam para os portugueses em troca de ferramentas, espelhos, etc. Vamos lá. Primeiro, mandioca, ou até a própria farinha de mandioca, caça e alguns pescados, apesar de que o período Campo Tourinho trouxe consigo muitos pescadores, já vamos falar sobre isso. Frutas nativas da região, por exemplo, caju, goiaba, maracujá, mangaba, várias frutas, tá? Sapoti, enfim, muitas. Plantas curativas, posso citar para vocês jaborandi, jurubeba, copaíba, tá? Então são plantas muito importantes para curar várias doenças. E sem contar o seguinte, tá? Os índios não ofereciam apenas a planta, ofereciam também a técnica para a utilização daquele medicamento. Resinas e fibras para construir as casas de pau a pique, tá bom? Também isso eles conseguiam com os indígenas. Era muito importante ter muita, entre aspas, tá? Bugiganga para trocar com os indígenas. E por que eu boto bugiganga entre aspas? Porque as pessoas falam bugiganga com conotação pejorativa, né? Como se o índio fosse um idiota, que estava sendo enganado, trocando um espelhinho por, sei lá, um carregamento de frutas. Oh, que índio idiota. Veja, minha gente, para o índio a fruta está lá. Ele só tem que ir lá e pegar. E um espelho, como é que ele ia conseguir um espelho? Ele ia pegar onde? Ele sabia fazer? Então, aquilo tem um valor enorme para os indígenas, tá? Então, bugiganga, no sentido pejorativo, para mim não faz sentido. Pronto. Além dessas coisas que eles conseguiam comprando, entre aspas, dos índios, os colonos criaram uma verdadeira indústria de peixe seco e salgado, que era a tal da garoupa. Essa era a espécie do peixe. Esses colonos pescadores que vieram com o período Campo Tourinho, na região um pouco mais ao sul de Porto Seguro, na região dos Baixios, dos Abrolhos, que é uma região onde tem algumas ilhas e corais assim bem próximos da superfície, de difícil navegação, mas próprios para a proliferação desse tipo de peixe. Eles pescavam esses peixes e secavam e salgavam. Vendiam isso tanto para Portugal como para outras capitanias. Havia abundância de pau-brasil na capitania de Porto Seguro e mais ao sul, na foz de um rio chamado Rio Caravela, que fica basicamente de frente para esse arquipélago dos Abrolhos. Ali eles encontravam muita grande quantidade de búzios. E esses búzios eram usados praticamente como moeda em Angola. Angola se tornou depois o maior fornecedor de mão de obra escrava para o Brasil. Então daí você já vê que aquilo tinha um valor muito grande, economicamente falando. Porém, graças à presença desses baixios dos abrolhos, abrolho vem de abra os olhos, é uma contração de abra os olhos, abrolhos. Abra os olhos porque é muito difícil navegar ali. Mas graças a essas dificuldades de navegação nessa região, os navios da carreira da Índia, que vinham de Portugal para as Índias e faziam escala no Brasil, não paravam em Porto Seguro. Tá muito difícil. Então isso dificultava o escoamento tanto do pau-brasil como do peixe seco. Dificultava, não impossibilitava. Mas dificultava ao ponto de, em 1546, o período Campo Tourinho escreveu uma carta para o rei de Portugal reclamando da situação econômica, dizendo que estavam passando muitas dificuldades financeiras e precisavam da ajuda do rei. Bem, ele e todos aqueles homens depositavam muita confiança nos engenhos de açúcar. Então, mais ou menos na mesma época em que estava sendo construída em Ilhéus a indústria do açúcar, e em Porto Seguro também. Há inclusive a presença de um homem muito, muito famoso, que é o Duque de Aveiro, em Porto Seguro, e ele estava construindo nessa época um engenho na cidade, no vilarejo de Santa Cruz. Quando os portugueses estavam ali, depositando todas as suas esperanças na produção do açúcar,
o flagelo Aimoré estourou em Ilhéus e vai atingir Porto Seguro. Como se deu isso? Vamos ver no próximo vídeo, tá bom? Então é isso, um abraço para vocês.